Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós damos seguimento ao nosso estudo a respeito do continuismo, a respeito daqueles que acreditam que os dons espirituais ainda estão vigentes, ainda são para os dias atuais. Mas antes de nós prosseguirmos nesse interessante assunto, vamos orar para que Deus conduza esse estudo, essa aula, abençoe a mim, a você também, e nos dê um momento maravilhoso. Pai, te louvo, Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de poder ensinar e falar a respeito da sua palavra, a respeito desse tema tão caro, tão importante, que são os dons espirituais, que é a temporalidade dos dons. Eu peço, Deus, que o seu Espírito Santo continue nos abençoando, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, permitindo que possamos conhecer essas verdades espirituais. Fala conosco, Senhor. Guia-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e nos sustenta, Senhor, com a Tua graça. Que o Senhor possa, Deus, me trazer à memória tudo que for importante, relevante para esse estudo e que o Senhor possa permitir com que cada um possa compreender bem o estudo, possa compreender bem a Sua palavra e que possa ter segurança a respeito de todos os temas que nós estamos tratando. Em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, esse slide que aparece a você a respeito do organograma, da estrutura dos dons espirituais, a respeito do Espírito Santo, é a base que nós temos para trabalhar, para que você possa compreender bem esse tema, essa matéria tão importante que é o Espírito Santo. Como sempre eu tenho falado, faço questão de fazer esse lembrete a você, de fazer essa revisão com você. Nós colocamos essa estrutura, o estudo da pneumatologia ou do Espírito Santo, nessas três bases. O ser do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo e os dons espirituais. Esses três temas nós falamos na última aula, da importância deles e mais uma vez eu chamo a sua atenção. Chama a sua atenção você que é pastor, você que é obreiro, você que é um pai, você que é uma pessoa ativa na igreja, você que é um marido, uma esposa, é essencial você conhecer a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma avaliação saudável da vida espiritual de uma pessoa a partir da percepção da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É possível fazer isso? É possível. Poxa, mas não é um julgamento? É um julgamento. Mas não é um julgamento baseado na aparência, baseado em critérios pessoais, baseado em especulação, baseado em falsidade, baseado no que eu acho. É um julgamento baseado na palavra de Deus, na verdade. E esse julgamento é saudável, porque é através desse julgamento que nós podemos ajudar as pessoas que nós tanto amamos. Se você é um pastor e você contempla a sua congregação e você conhece bem a obra do Espírito Santo, você pode analisar se essa obra do Espírito Santo está acontecendo dentro da sua congregação ou não. Se você é um pai de família, uma mãe, você pode, conhecendo a obra do Espírito Santo, verificar se essa obra está acontecendo dentro da sua casa ou não. Se você é uma pessoa que está evangelizando, você pode perceber se o Espírito Santo está trabalhando naquelas pessoas que você está evangelizando ou não. Mas é necessário saber quais são as evidências e qual é o parâmetro escriturístico para isso. Além disso, os dons espirituais eles são essenciais para nós discernirmos quando é que o Espírito Santo está atuando ou quando é o diabo que está atuando através de manifestações aparentemente sobrenaturais. Você pode achar muito surpreendente, mas a realidade é que muitos cultos evangélicos estão regados de manifestações diabólicas, de manifestações demoníacas. Pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo e manifestarem dons que não são de Deus. Falsas profecias lançadas de púlpito. Falsas revelações lançadas de irmãos e de irmãs, que na verdade são a manifestação diabólica dentro da igreja. Porque a Escritura deixa bem claro que falsas profecias, que falso profeta deve ser apedrejado, ou seja, deve ter uma rejeição, deve ter um repúdio enorme para falsos profetas. E infelizmente há muita igreja, há muito culto, há muito encontro evangélico regado de
entre aspas, dons espirituais, mas que na verdade são manifestações carnais ou manifestações diabólicas. E você, como você vai conseguir interpretar se esses dons são espirituais, vêm dos céus, vêm do Espírito Santo, ou se são obras da carne, ou se são obras diabólicas? Conhecendo os dons. Essas três bases são essenciais a vocês conhecerem. Nós estamos trabalhando, nós já falamos sobre o ser do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, já falamos sobre a obra do Espírito Santo, estamos trabalhando nos dons do Espírito Santo, em primeiro momento respondendo a grande pergunta: os dons são para hoje ou não? E nós já trabalhamos e nós já falamos a respeito de várias categorias, de muitos argumentos. Nós já falamos dos cessacionistas, que são pessoas que não acreditam que existam dons atualmente, acreditam que os dons espirituais, que as curas sobrenaturais, expulsão de demônios, revelações, profecias aconteceram em um período específico da história da igreja, seja para a obra da redenção, seja para a formação do cânon, seja para a estruturação da igreja, mas foi apenas por um breve período e que não mais vai acontecer. Falamos que esses cessacionistas, moderados ou radicais, estão errados nos seus argumentos, muito embora, por vezes, desejem proteger aqueles que são enganados por essas falsas manifestações. Falamos, então, dos continuistas. E os continuistas são classificados de três maneiras: os pentecostais, os carismáticos e os cautelosos. E nós trouxemos os argumentos a respeito do continuismo, demonstrando que a Escritura Sagrada fala, sim, de um período em que os dons estarão vigentes. E esse período começa no cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, em Atos, capítulo 2, com o discurso de Pedro, com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e essa vigência, a partir daquele momento, vai até a volta de Cristo Jesus, quando acontecer a glorificação do ser humano, quando vier o que é perfeito, quando vier Cristo Jesus, então conhecer como nós também somos conhecidos, então se dispensar a necessidade de dons e virtudes para o conhecimento de Deus, se nós o conhecemos. E nós também trabalhamos a respeito de várias objeções a respeito dos dons espirituais, e nós trouxemos os seus argumentos. Hoje, nós vamos continuar falando de alguns argumentos que tentam dizer que os dons não são para hoje e vamos, então, analisar cada um deles. Então, acompanhe comigo, nós vamos verificar esse item E, que dá continuidade, nós paramos no item D na última aula, esse é o item E, de sobre não ver os dons na prática. Há muitas pessoas que vão dizer que os dons espirituais acabaram, cessaram, pelo simples motivo de não ver, não testemunhar. Francamente falando, realmente alguns dons são muito difíceis de ver, são muito difíceis de você testemunhar. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa curando enfermos de uma maneira sobrenatural? De uma maneira real mesmo. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa dizendo uma profecia específica demais para ser forjada e ela se cumprir? Não daquelas profecias tão genéricas: olha, Deus te deu um livramento. Poxa, livramento todo mundo tem, todo dia. Ah, Deus tá na sua causa e o inimigo está furioso. Quando que o inimigo não está furioso? Já que você está pecando. Quando que o inimigo está feliz? Essas profecias, eu da minha parte, não levo a sério. Eu estou dizendo de profecias específicas. Qual foi a última vez que você viu uma profecia que realmente revelasse uma coisa muito secreta, muito específica, muito objetiva, que lhe desse uma direção, lhe desse um prever futuro e tenha sido cumprida? É verdade, é muito raro nós vermos alguma manifestação sobrenatural dos dons de Deus. Mas será que isso invalida? Será que isso é suficiente para falarmos que, bom, já que eu não vejo, isso não é real? Vamos analisar algumas questões. No slide diz: os judeus, na época de Jesus, pensavam que o dom de profecia tinha cessado porque não se observava mais a manifestação desse dom e de outros milagres. Olha que interessante. Na época de Jesus, a época ali de Jesus, João Batista, o último profeta, reconhecidamente profeta, cronologicamente falando, era Malaquias.
E Malaquias, entre Malaquias e João Batista, nós temos cerca de 400 anos. É muito tempo. 400 anos sem que tivesse uma voz profética tão autoritária, tão clara, tão absoluta como Malaquias. Não houve nenhum profeta como Elias fazendo sinais e prodígios, não houve ninguém como Moisés, não teve nada semelhante durante 400 anos. Qual foi a conclusão de muitos judeus? A conclusão foi de que o dom de profecia havia cessado. Deus não falava mais. Por quê? Porque a gente não vê, acabou. Talvez eles pudessem falar, olha, nós já temos a lei, os profetas e os escritos, o Tanar. Não precisamos de mais nada. Deus já falou o que tinha para falar, Ele já falou através de Moisés, Ele já falou através de Davi, Ele já falou através dos profetas, já não há mais nada para ser revelado de uma maneira sobrenatural. Então, os judeus, eles tiveram essa impressão de que o dom de profecia tinha cessado. Por quê? Porque não se via, não se tinha testemunho, não se tinha experiência de alguém profetizando em nome de Deus, como Isaías fizera antes, como Elias, como Eliseu, como Ezequiel, como Jeremias. Não se havia mais profetas na terra. E por causa disso, eles disseram que, e muitos defenderam que havia cessado o dom de profecia. Só que a surpresa de muitos é que depois da época de Malaquias, nós temos todo o Novo Testamento, vindo o maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo. Vindo João Batista, um homem de Deus, vindo Paulo e os discípulos, e João com profecias, com visões, com revelações, com manifestações de dons, de curas, de ressurreição, algo extraordinário, algo fantástico, e de uma maneira muito absurda, inesperada para muitas pessoas. Esse argumento de que acabou porque não o estamos vendo, foi algo que já aconteceu na história do povo hebreu, na história do cristianismo, e é um argumento que não se sustenta. Por quê? Porque estavam errados aqueles, poxa, faz 400 anos, faz 300 anos que a gente não vê nada, deve ter acabado. Isso são conclusões baseadas na impressão humana e não no propósito divino. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo de número 12 e capítulo de número 14, fica muito claro que os dons espirituais são concedidos de acordo com a vontade do Espírito Santo, não de acordo com a minha ou com a tua vontade. O Espírito Santo não vai dar de dons e das suas virtudes a qualquer hora, a qualquer momento. É Ele quem decide quando vai ser oportuno conceder dons. É Ele quem decide quando vai ser apropriado conceder dons e no contexto que Ele julgar apropriado. Então eu não posso querer dizer que cessaram porque o Espírito Santo não concedeu de uma maneira muito abrangente na nossa era, dentro do contexto que nós estamos percebendo. Esse argumento é um argumento humano e ele sofre um outro grande problema, além desses precedentes que demonstram a fraqueza da percepção humana. É o seguinte: ninguém pode limitar, está no slide, ninguém pode limitar uma doutrina pela experiência pessoal. Há muitos relatos de milagres e pessoas dotadas de dons no campo missionário. Não ver é limitar a atuação do Espírito Santo às percepções pessoais. Um escritor que eu tenho citado bastante em nossos estudos a respeito dos dons espirituais é Thomas Schreiner. É um americano cessacionista, eu espero que você já entenda o que isso significa, mas ele admite, diante de tantos testemunhos, diante de tantos relatos, que os dons espirituais, sim, eles acontecem em campo missionário. É de saltar os olhos os testemunhos de curas, os testemunhos de expulsão de demônios, os testemunhos de profecias, os testemunhos de revelações que acontecem no campo missionário, os testemunhos de sonhos e de visões. É muito abundante. Tão abundante que, inclusive, esse cessacionista admite, e alguns outros moderados também admitem, que existem contextos pelos quais ainda hoje o Espírito Santo distribui os seus dons. Qual seria esse contexto, por exemplo? O contexto seria em lugares em que o conhecimento de Cristo e do Evangelho é semelhante ao conhecimento da época apostólica. O que significa? Significa que hoje eu estou no Brasil, você está me assistindo, nós temos um conhecimento muito amplo da palavra de Deus.
Temos um conhecimento muito amplo a respeito do Evangelho, existe um conhecimento muito amplo a respeito das cartas, da ética cristã, da verdade cristã, e muita gente conhece, isso é muito comum para nós. Mas, então não é necessário tantos milagres para eu acreditar na revelação que já chegou a mim. Eu não preciso de tantos sinais e prodígios para eu acreditar na palavra de Cristo. Ela já está a mim. Ela já veio, ela já chegou de uma maneira providencial a nós, então não é necessário o conhecimento, a experiência, a cultura, o contexto que nós vemos, não é necessário tantos milagres, porque nós já temos muito a respeito da parte de Deus que veio a nós. Mas existem lugares que as pessoas não conhecem o Evangelho. Se você conhecer determinados lugares, por exemplo, da Indonésia. A Indonésia é praticamente 90% da população é muçulmana. Poucas pessoas conhecem Jesus. Na Índia, há vários lugares onde o nome de Jesus é absolutamente desconhecido até hoje. No Vietnã, muitos lugares no Vietnã, as pessoas têm um conhecimento assim, ouvi falar de Jesus. Ouvi falar de Bíblia, de Adão, Eva, mas não tem o menor conhecimento a respeito da palavra de Deus. Existem lugares na África, lugares na Ásia, normalmente nesses recintos aí, nesses rinchões aí, que muitas pessoas jamais ouviram falar de Jesus, jamais ouviram falar do Evangelho, da palavra de Deus. Então, é o mesmo contexto, um contexto muito próximo daqueles da época de Pentecostes. Muitas pessoas ouviram falar da lei de Moisés, mas, poxa, acreditar em Cristo, que Ele é o Deus encarnado, realmente exigia milagres. Exige uma confirmação sobrenatural de uma verdade tão absurda e tão maravilhosa como essa. Portanto, considerando que o contexto é parecido, poxa, eles precisam acreditar numa coisa, uma novidade, então é necessário milagres nesses lugares. Então se admite. E é fato que em muitos lugares, em muitos campos missionários, os milagres são abundantes. Existe até uma certa história de um missionário que foi no interior da China e viveu durante um tempo e passou-se a sua história. Veio um outro missionário naquele mesmo local, não sabendo da obra do precedente, do anterior, e foi pregar Cristo, falar a respeito do Evangelho, de um homem que ensinava, que amava, que fazia milagres, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que expulsava demônios, que tinha palavras de salvação e de libertação. E aí as pessoas daquele local falaram, não, a gente sabe dele. Ele veio aqui a nós há anos atrás, décadas atrás, tempos atrás. Aí o missionário ficou meio confuso, falou, poxa, mas fazem séculos que Cristo morreu, como que faz pouco tempo que esteve aqui, do que eles estão falando? E aí levaram esse segundo missionário até o sepulcro, até o túmulo onde o missionário anterior tinha sido enterrado. E eles falaram, olha, o homem que você está falando é esse daqui. E aí o missionário ficou muito espantado com o testemunho que foi recebido a respeito da vida daquele primeiro missionário, de sinais, prodígios, milagres, coisas extraordinárias. Então a verdade é que eu não vejo pessoas ressuscitando mortos, mas outros podem estar vendo. Não é pelo fato de eu não ver que isso não existe. Não é pelo fato de eu não presenciar que isso não é uma realidade. Não é porque você não viu que não existe. O mundo ele não está reduzido à sua capacidade, à sua percepção visual, à sua percepção de experiência. Há muitas coisas muito além disso. Há muitas coisas extraordinárias que acontecem e que a nossa ignorância não alcançou ainda. Que a nossa ignorância nos mantém refém dentro do nosso conhecimento, da nossa perspectiva. Então esse argumento de dizer que os dons eu não vejo na prática, por isso não existe, nós temos o precedente de judeus que acreditavam que dons espirituais de profecia tinha sido cessado porque não se via, e nós vemos que isso foi um grande erro, um grande equívoco, porque apenas Deus não quis usar esses dons naquele momento, ou não foi perceptível para muitos deles. E segundo lugar, nós vemos hoje também que a nossa percepção é muito limitada, e nós não podemos, então, dar um veredito dizendo que não existe apenas considerando a nossa limitação pessoal. Então, não ver é uma frase muito superficial. Não ver é você não ver,
não quer dizer que o Espírito Santo não esteja operando em algum lugar do mundo, não quer dizer que o Espírito Santo não tenha concedido dons, e não quer dizer que o Espírito Santo não queira ou não possa conceder dons quando ele quiser. E outro aspecto que aquele precedente dos judeus nos traz é o seguinte: o Espírito Santo, sendo soberano, ele distribui o dom quando ele quiser. Se nesta geração ele não quiser conceder os dons do Espírito Santo, não significa que não está vigente. Não significa que eles não são válidos para hoje. Significa que a soberania do Espírito Santo decidiu melhor não conceder nessa geração, mas conceder na próxima, ou conceder para poucos agora e para muitos depois. Os dons são válidos? Sim, são válidos, mas eles são distribuídos de acordo com a necessidade e providência do Espírito Santo. Ok? Então o item E, os dons, não vê os dons na prática, não se sustenta também. Outro argumento é sobre as heresias. Existem muitas heresias não fundamentadas em experiências, mas em equivocadas interpretações da Bíblia. Vamos lá, esse é um ponto muito importante. Eu concordo e dou as mãos aos cessacionistas quando eles falam que muita heresia vem a partir de falsas manifestações do Espírito Santo. Concordo plenamente e essa dá para ver. Se não dá para ver muitos milagres e manifestações sobrenaturais, dá para ver muita bobagem, dá para ver muita loucura, muita heresia e muito engano a partir de pessoas que falaram que Deus me disse. Ah, Deus está me dizendo que... Deus está me dizendo isso, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, e por causa disso, a partir de hoje, devemos seguir determinado aspecto. Há certas pessoas que, anos atrás, diziam ter recebido uma revelação sobrenatural, uma revelação espiritual, uma revelação de Deus, que eles deveriam urinar ao redor das cidades para marcar territórios e ganhar uma possessão espiritual, um poder espiritual sobre determinados territórios. Então, assim, é uma verdadeira bobagem, uma verdadeira heresia, é absolutamente equivocado. Deus não falou isso. Por quê? Porque isso não se sustenta através da palavra de Deus. Nós poderíamos trazer à baila várias e várias outras revelações, profecias, ou Deus disse que infelizmente conduziram a igreja para muitos erros, para verdadeiras loucuras. E isso, infelizmente, é muito triste. No entanto, o fato de dons espirituais serem utilizados de maneira indevida não anula a realidade dos verdadeiros dons. Não é porque existe um falso dom que o verdadeiro acabou. Não é porque existe um falso dom que o verdadeiro não possa existir. Não é porque alguém está usando de uma maneira equivocada ou dizendo ter os dons de uma maneira mentirosa que agora os dons devem ser aniquilados. Um problema não se resolve criando um outro problema. Um erro não se resolve com outro erro. A verdade é que sim, existem muitas heresias que vieram a partir de manifestações sobrenaturais equivocadas, profecias, visões, revelações, sonhos, pastores que sonharam e trouxeram direções tolas para a igreja e antibíblicas. Mas não foi só as experiências sobrenaturais que geraram heresia sobre a igreja. Tem uma outra coisa que foi usada de uma maneira muito errada também, de uma maneira muito equivocada e que trouxe muita heresia para a igreja. Trouxe muito falso ensinamento para a igreja. E o que foi? Bom, eu estou falando deste livro, a Bíblia. A Bíblia tem sido a fonte e a mãe das heresias de muitas igrejas. Não porque ela contém algum erro, não. Ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é válida, mas pessoas interpretando de uma maneira errada, de uma maneira torta e pervertida, como Pedro vai falar, que muitas pessoas pegam o ensinamento de Paulo e distorcem para a sua própria perdição, estão distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus para a sua própria perdição e para a condução absolutamente equivocada de igrejas. Se os dons espirituais, que são a fonte de algumas heresias, devem ser aniquilados, devem ser cessados por causa disso,
Consequentemente também, e seguindo essa mesma linha de pensamento, a Bíblia deveria ser banida, porque ela é fonte também de ensinamentos errados, a falsa interpretação. A verdadeira interpretação gera vida, a falsa interpretação gera morte. A verdadeira manifestação dos dons espirituais gera vida, a falsa manifestação gera morte. Então, falar que dons espirituais geram heresias, que dons espirituais geram problemas doutrinários, isso não se sustenta também. Isso não deve ser um argumento válido, porque é um argumento que é baseado em um pragmatismo. É um argumento que não é baseado nem na lógica, nem na Escritura Sagrada, mas é baseado em um pragmatismo de vamos tirar os dons espirituais para impedir falsos profetas. Como se dissesse, vamos fechar a Bíblia e não falar mais sobre a Bíblia para impedir falsas interpretações. É interessante que teve um momento da história da Igreja Católica Apostólica Romana, catolicismo, que eles entenderam que era melhor as pessoas não ler a Bíblia, porque elas não entendiam e criavam heresias, sabia? Então, a Bíblia ficou reservada, o conhecimento da Bíblia ficou reservado apenas para o alto clero da igreja. O povo não deveria ler. E isso, ainda hoje, é muito comum na Igreja Católica. O cidadão comum da igreja, participante da Igreja Católica, normalmente não lê a Bíblia Sagrada, não é estimulado a ler a Bíblia Sagrada, não é incentivado a ler a Bíblia Sagrada, baseado nesses precedentes e nessas percepções que levaram a própria Igreja Católica a dizer, não deixe o povo ler. Por quê? Porque eles vão criar heresia. É verdade que quanto mais pessoas leem, mais chance de ter heresia? Claro que é. Mas a gente então vai impedir as pessoas de ter acesso à palavra de Deus? Como eu disse, um erro não se conserta com outro erro. Um erro se conserta com acertos. E isso é muito interessante e nos leva a mais um elemento muito importante. O item G, que se trata da primazia das Escrituras. O princípio da sola Escritura não anula as possibilidades de Deus conceder poderes a ninguém. Aliás, a própria Escritura prescreveu a forma de lidar com as manifestações sobrenaturais, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Presta atenção em mim. Existe, baseado no último argumento que a gente falou de, as experiências trazem heresia, existe um outro argumento que tem muito a ver com isso. É o seguinte, fala, olha, a Bíblia não é a palavra, não é o principal nos lugares, nesses recintos onde os dons espirituais operam em abundância. Por quê? Porque se tem um profeta falando o que eu devo fazer com o meu casamento, se tem um profeta falando o que eu devo fazer com o meu trabalho, se tem um profeta falando o que eu devo fazer nas minhas decisões pessoais, eu não tenho muita necessidade de ficar estudando a Bíblia. Qual que é o propósito? Para que eu vou ficar gastando tanto tempo estudando esse livro, meditando, investigando, tentando compreender se eu tenho um profeta que vai me trazer uma revelação e uma direção específica? É verdade também que em alguns recintos evangélicos a Bíblia perdeu a sua primazia e ela está lá empoeirada dentro das igrejas e na casa daqueles que se dizem crentes. Por quê? Porque tem os dons em abundância. E aí a palavra de Deus ficou em segundo plano. E baseado nisso, alguns vão falar que apenas a Escritura, a Bíblia é a primazia. A palavra de Deus é o que nós temos de mais importante. É a base da nossa fé. É tudo que nós temos dentro do cristianismo. É o alicerce, é a nossa pedra de esquina, é o nosso sustento. A palavra de Deus é o que nós precisamos e ela é a base de fé, a base de comportamento, a base das nossas direções. E essas pessoas então vão dizer que sola Scriptura. O que é esse sola Scriptura? É um termo em latim que fala apenas a Escritura. Por que isso surgiu e o que isso tem a ver com a questão da temporalidade dos dons? É o seguinte, na época católica, medieval, quando nós temos ali a Reforma Protestante, nós temos uma igreja católica que, além da Bíblia, utilizou de vários documentos e bulas e textos para dizer que a doutrina
ela é baseada não apenas na Bíblia, mas em muitos outros documentos. Isso acontece ainda hoje, ainda hoje. Se você ver vídeos de padres, cardeais, bispos falando a respeito desse assunto, eles vão falar, olha, a Bíblia é uma das fontes doutrinárias que nós temos, apenas uma delas, tem outras, tem bulas, tem documentos, tem encíclicas, tem outras coisas que servem e que nós juntamos tudo isso e a partir de todos esses documentos nós temos a nossa regra de fé, nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa filosofia religiosa. Então até hoje a Igreja Católica vai dizer que a Bíblia não é a única. Então, na época dos reformadores, eles viram que muitas heresias partiram de quê? De textos que não eram da palavra de Deus. O purgatório, por exemplo, não tinha nenhum precedente bíblico aqui. Não tinha nada que sustentasse purgatório. Não tinha nada que sustentasse algumas outras adorações e liturgias que se praticava dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, dentro daquele contexto. Não havia nada que sustentasse alguma indulgência. Eu pago para a pessoa sair do purgatório e para o céu. Eu pago para que os pecados sejam perdoados. Não tinha nenhum precedente na Bíblia. Tinha precedente em outros documentos, em uma papelada papal, em documentos da igreja, mas não na Bíblia. E aí os reformadores disseram o seguinte, olha, só a Escritura. Estamos fartos desses documentos, falhos, humanos, que estão distanciando do ensino da Escritura Sagrada. Estamos fartos dessas decisões conciliares, estamos fartos dessas coisas. Queremos apenas a palavra de Deus, queremos apenas a Bíblia como sendo a nossa regra de fé, queremos apenas a Bíblia como a nossa direção, como a nossa bula, como o nosso norte a respeito de como viver, de como dirigir, de como se relacionar com Deus, de saber o que é certo, o que é errado e de como a teologia deve ser baseada. Só a Bíblia. E por causa disso, então, surgiu esse termo, um dos pilares da reforma, que é a sola Escritura, só a Bíblia. Ok, 500 anos depois, mais ou menos, nós estamos hoje, e aí os cessacionistas vão falar, olha, eu estou cansada de igreja baseada em visão, profecia, revelação, e Deus me disse, e pastor falou que teve um sonho, e pastor falou que viu, que sentiu, que teve, e líderes de igreja falando que teve experiências sobrenaturais, e que foi para o céu, e desceu do céu, e Deus falou, e Deus mandou um anjo, e o anjo falou isso, e falou aquilo, e estamos fartos de religiões como Mormons, que falam que tem revelações adicionais, como adventistas, que tem revelações de Ellen White. Não, chega de livros dos Mormons, chega das revelações de Ellen White, chega das revelações das igrejas locais, de pastores falando que Deus falando, chega, não queremos isso, queremos apenas a Bíblia, só a Escritura, só a palavra de Deus. Estamos fartos de tanta baboseira, estamos fartos de tantas coisas adicionais, estamos fartos de tantas coisas extra-bíblicas que estão atrapalhando tanto concílios, conventos e tantas coisas. Chega, basta, só a Bíblia. E aí o cessacionista vai falar que os dons não existem ou não devem existir por conta da sola Escritura. Ok? Esse é o contexto, esse é o argumento. O problema desse argumento é que nós devemos olhar para a Escritura e perguntar para a Bíblia, Bíblia, o que você quer? Qual é a sua vontade? O que você autoriza e o que você não autoriza? O que pode e o que não pode? E em primeiro lugar, o que nós já vimos? Que a Escritura fala que os dons são para hoje. E aí é um problemão, né? Para aqueles que vão dizer que por causa da sola Escritura não tem dons. Porque Joel, Atos e Paulo vão trazer para nós indicativos temporais dizendo que, segundo as Escrituras, o tempo dos dons é até a volta de Cristo, é até a glorificação. Se a Bíblia fala que os dons é até a volta de Cristo, não é só a Escritura? Não devemos estar baseados apenas na Escritura? Então, da mesma sorte, devemos descartar o intelectualismo, o academicismo, que é contra a palavra de Deus. Devemos descartar essa literatura que é contra a sola Escritura.
E nós devemos estar fartos não apenas com as manifestações estranhas, mas com as teologias e o academicismo e o intelectualismo estranho à Escritura, porque a Bíblia falou e trouxe para nós que os dons vão viger até a volta de Cristo. De que os dons são válidos enquanto perdurarem os últimos dias dessa era. Pronto. A Escritura trouxe para nós a regra. A Escritura trouxe para nós a direção. A Escritura trouxe para nós a revelação de quando os dons vão existir e vão permanecer. E se a Escritura trouxe para nós isso, nós devemos ser fiéis à Escritura Sagrada. A verdadeira fidelidade à Escritura é aceitar o que ela aceita, do jeito que ela aceita, da maneira que ela aceita. Então, se a Escritura falou que os dons são para hoje, trouxe esse indicativo, só a Escritura autoriza os dons. E a fidelidade a esse princípio deve ser uma resposta positiva para os dons. Agora, em segundo lugar, me entristece e me deixa frustrado a falta de conhecimento quando se traz esse princípio. Por quê? Porque esse princípio, solo Escritura, ele é excelente e ele deve trazer para nós, então, a seguinte ideia: tudo que existir deve estar de acordo com a palavra de Deus. Não há problema de existir profecia desde que a profecia esteja de acordo com a palavra de Deus. Não há problema de existir manifestação e revelação desde que ela esteja dentro da palavra de Deus. Não há problema de existir alguém que cure desde que o ensinamento daquele que cura esteja de acordo com a palavra de Deus. Não há problema de alguém que expulsa o demônio desde que a pessoa que expulsa o demônio e faz essa maravilha ensine de acordo com a palavra de Deus. É isso que a Escritura está ensinando. Veja só, nesse slide, os textos que vão trazer esses mecanismos de proteção e de avaliação das manifestações sobrenaturais. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 diz: e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Julgar com base na Escritura. Toda manifestação do Espírito Santo estará de acordo com a palavra do Espírito Santo revelada aos seus santos na Escritura. Esse livro foi divinamente inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou cada palavra, cada letra, inspirou cada detalhe desse livro. Foi o Espírito Santo que revelou. Portanto, se o Espírito Santo operar através de uma pessoa trazendo um dom, um sinal, uma profecia, essa profecia, essa revelação deve ser comparada com a palavra de Deus. E ao comparar com a palavra de Deus vai falar: isso está de acordo ou isso está rejeitado. Isso é aprovado ou isso é descartado. Está entendendo? Por isso que em 1 Coríntios nós lemos, falou: olha, profetizem, para profetizar, outros julguem. Vamos julgar a sua profecia? Bom, por quê? Porque é possível que você erre. Ah, mas eu não tenho dom? Você tem o dom, mas você também tem carne. Você tem o dom, mas o diabo não foi embora. Você tem o dom, mas você pode ter falhas. Então é necessário julgar. Por isso que, poxa, a pessoa profetizou. Tem gente que, nossa, Deus falou e acabou, Deus falou, agora parou, quase está pegando as últimas frases, falando, primeiro, a irmãozinho da igreja, capítulo 1, versículo tal, o irmão falou isso, aquilo. Opa! Nós já vimos na doutrina da Bíblia, revelação geral, especial, revelação para todos, revelação particular, já falamos sobre isso, não tem nada a ver de ficar escrevendo. Segundo lugar, primeiro tem que julgar. Paulo fala, tem que julgar. Julga a profecia, julga a revelação, analisa se está de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Analisa se está de acordo com a Escritura, analisa se está de acordo com os precedentes bíblicos, analisa se está de acordo. Depois, posteriormente, analisa se foi cumprido ou não. E aí que está as grandes tragédias da igreja atual, porque ela descarta as ferramentas que Deus tem para trazer saúde para a igreja. Porque não é cessando os dons que o problema vai ser resolvido, mas é ter coragem, é ter verdade e seriedade de enfrentar os falsos profetas. Quantos pastores podem dar testemunhos e sabem que tem falsos profetas ou falsas profecias aconteceram dentro das suas igrejas?
Quantos? Agora, por que não adverte? Por que não reprova? Se uma profecia é falada em particular ela deve ser reprovada, repreendida e advertida, mas se uma profecia é publicamente anunciada, deve ser publicamente reprovada se não acontecer, se não cumprir. Se uma pessoa diz ter o dom de profecia e ela vai ao púlpito, ao altar, ela vai ao palco da igreja, ela anuncia a toda a igreja uma determinada profecia, uma determinada palavra de Deus, e se isso não se cumpre, é um dever, uma obrigação da liderança ir também de púlpito falar que a profecia não aconteceu e que infelizmente aquele irmão errou. E dependendo do cara, deixa bem claro que é um falso profeta, que é um sem vergonha, que está usando o Espírito Santo para autopromoção. É assim que se resolve. É assim que se administra os dons. A Bíblia falou, não é para cortar, não cessou, não acabou. Mas vai ter heresia. Não é para ter medo de heresia, não. Mas pode ter engano, não é para ter medo disso, não. Pega o que a pessoa fala e põe na palavra de Deus. Compara com a Escritura. 2 ou 3, julguem e avaliem se aquilo que foi dito, que foi falado, que foi ensinado, que foi revelado, é verdadeiro. Analisa o que foi profetizado e vê se teve cumprimento ou não. E se não teve cumprimento, pega o profeta, dá um jeito nele. O problema é que não tem esse cuidado. E aí acaba se assumindo uma postura preguiçosa de resolver o problema, não enfrentando de uma maneira corajosa e destemida, mas enfrentando de uma maneira covarde. Vamos falar que não existe. Que a gente corta o mal pela raiz, mas não cortou o mal pela raiz, cortou a Escritura, porque a Escritura autoriza o dom. E por que então você corta uma coisa que o Espírito Santo autoriza? E por que tira a legitimidade do Espírito Santo de conceder o dom a qualquer momento e de alguém orar? Porque Paulo diz procurar com zelo os melhores dons. E ir contra a Escritura, você dizendo para uma pessoa não procurar os dons, quando o próprio Deus diz para procurar os dons. Mas eu estou protegendo. Deus não precisa da tua proteção. Quer proteger? Protege segundo a Escritura Sagrada. 2 ou 3 profetas e outros julguem. E ponto final. Ou seja, vai julgar e vai analisar. Olha que interessante esse texto de Deuteronômio, tá vendo? Não é coisa nova isso, não é coisa nova, é coisa antiga. E essas ferramentas não são ferramentas novas, são ferramentas antigas que a Escritura Sagrada e Deus sempre trouxe para a igreja, sabendo que haveriam manifestações sobrenaturais, Deus já trouxe recursos para que eles pudessem interpretar se elas seriam verdadeiras ou falsas. Veja só. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Irmão, eu fico encantado com um texto como esse. Olha o princípio, olha a sabedoria, olha que maravilha que esse texto é para nós, é para a igreja. Está dizendo o seguinte, irmãos, um dia, preste bastante atenção, quero falar com você. Um dia vai acontecer de aparecer um falso profeta. E quando esse falso profeta aparecer, ele poderá fazer sinais, ele poderá fazer prodígios, ele poderá fazer manifestações extraordinárias, e vai acontecer. Ele não está falando que não vai acontecer, está falando que vai acontecer. Ele vai falar coisas absurdas que vão acontecer. Ele vai fazer sinais que vocês vão ficar de cabelo em pé, que vai acontecer. Maravilhas, sinais, prodígios, poderes, vão acontecer. A Escritura deixa bem claro, vai acontecer. Vão existir pessoas com poderes sobrenaturais. Vai existir pessoas com poderes e vão fazer como está escrito no texto. Tá, e aí o que a gente faz? Chegou um homem aqui que curou o enfermo. Ele é de Deus? Calma. É cheio do Espírito Santo? Calma. Veio um homem, uma mulher veio aqui e profetizou. Ele é de Deus? Calma. Ela é de Deus? Calma. É cheio do Espírito? Calma. Nossa, veio uma pessoa que expulsou demônio e fez uma profecia. Ele é de Deus? Calma. A manifestação sobrenatural, ela não é um sinal absoluto de que a pessoa é de Deus. Não é um sinal absoluto. Não é uma evidência absoluta que a pessoa é de Deus. O que o texto então diz para mim e para você?
analisa o que ele está ensinando. Analisa a sua doutrina. Analisa o valor e a coerência e a veracidade da Escritura. Analisa. Analisa. Ah, mas fez sinal, fez prodígio, fez milagre, é de Deus. Analisa. Analisa. É essencial, por quê? Porque é só a Escritura, primeiro lugar é a Escritura. A base da nossa fé é a Escritura. A base da nossa experiência cristã é a Escritura. Então fala, pega o que o profeta, pega o que esse adivinhador, pega o que essa pessoa de sinais e prodígios que fez coisas grandiosas diante de vocês e analisa. Vê o que está ensinando. Se for de Deus, glória. Se não for de Deus, mata, reprova, ignora, deixa de lado. Está entendendo? Meu irmão, então a ferramenta está aqui. Só a Escritura é saber usar a Escritura da maneira correta. Existem falsos defensores da verdade. Existem falsos atalaias que querem defender Deus de uma maneira que Deus não se agrada. Quer defender Deus? Ensine a palavra como ela é. O resto, deixe que Deus faça. No slide aí diz, então aí, seguindo o slide, depois desse de Deuteronômio, diz, o sola Escritura, em si, não é contra os dons nem a favor, apenas exige que a Bíblia seja a base para a busca de respostas. Ocorre que, conforme já observado, a Escritura inclina-se para a continuidade dos dons e não o contrário. Portanto, o fundamento sola Escritura torna-se de imediato inadequado para o cessacionista. Pois, se o motivo for apenas sola Escritura, é necessário admitir de imediato que os dons estão vigentes. No mais, é importante esclarecer que qualquer manifestação espiritual ou natural que se contrarie à Escritura deve ser condenada, de sorte que a Escritura é o parâmetro e mantém-se superior a qualquer experiência mística. Assim, não deve existir nenhum receio de que a manifestação carismática marginalize a palavra de Deus e que os que procedem assim, substituindo ou contrariando a Bíblia pela experiência, estão em grave erro. Ou seja, claramente falando, a sola Escritura e a Escritura Sagrada, ela aponta para a vigência dos dons e ela tem recursos para lidar com os falsos profetas, com os falsos ensinos e com as heresias. Basta conhecer e aplicar de maneira coerente. Por fim, o último slide, então, veredito e ponderações. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31 diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os dons são para hoje, mas isso significa que tudo que se vê por aí, não significa, que tudo que se vê por aí está certo e é verdadeiro, e que é obra do Espírito Santo. Ou seja, encerrando, Paulo diz, procure os melhores dons. É para hoje? É para hoje. É para você? É para você. Você vai ter dom? Tem garantia nenhuma, porque é o Espírito Santo quem vai decidir se vai te dar ou não, de acordo com a sabedoria e propósitos dele. Mas você pode pedir, com certeza, pedir os melhores dons, aquele que o Espírito Santo, aquele que você tiver uma inclinação para desejar viver e manifestar. Procure sim os melhores dons. Segundo lugar, os dons são para hoje sim. São para hoje. A Bíblia nos traz muitos precedentes e muita clareza a esse respeito e não há argumento que se sustente e nós combatemos todos eles. Em terceiro lugar, não é porque dom existe que tudo que está aí fora é verdadeiro. Na verdade, uma pequena fração só que é verdadeiro. Então seja muito cauteloso, muito cauteloso. Não abra o seu coração para qualquer profecia, não abra o seu coração para qualquer manifestação sobrenatural. Primeiro analise se essas manifestações e quem ensina está de acordo com a palavra de Deus. Ok? Bom, assim nós encerramos essa aula a respeito dos continuistas, dos dons, da temporalidade, dos dons espirituais. E o nosso desejo é que você tenha compreendido bem, compreendido bastante. E no nosso próximo estudo nós começaremos a falar dos dons espirituais, em especial o dom de línguas estranhas. Deus te abençoe e até lá.